Notícias do seu bairro, da sua cidade, da sua região, do estado e do Brasil. Previsão do tempo, política, segurança pública e esportes. Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Olá, seja bem-vindo. Você pode se inscrever no canal no YouTube BM News Brasil e acessar o site www.bmnewsbrasil.com.br. Lá você acessa as notícias. Em vídeo também, tem seção de vídeos muito bacana no portal. Você é bem-vindo, você curte as redes sociais também, no Facebook e no Instagram. Fique à vontade, Mega News no ar. Hoje, quinta-feira, dia 12 de setembro. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. A Mega News tem oferecimento da Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais restaurantes, supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Os alimentos da Fidari já vêm temperados, é só colocar no forno e assar, uma forma prática de fazer a comida. Oferecimento também da Jordani Gastronomia Cultural, localizada no Vale dos Vinhedos, na Via Trento, oferece rodízio italiano com o melhor da gastronomia local, aberto diariamente das 11h30 às 15 horas. Mais informações, acesse www.jordanigastronomia.com.br. Vale Beer, cervejaria harmoniza com seus melhores momentos, formaturas, casamentos, festas de final de ano ou aniversários. Conte com o Chopp da Vale. Localizada no roteiro turístico Vale do Rio das Antas, a cervejaria tem também um espaço exclusivo para receber o seu evento. Acesse as redes sociais Vale Beer Cervejaria e saiba mais. Mídia gráfica, comunicação visual, trabalhamos com adesivos em geral, fachadas, impressão digital, corte a laser, artigos em MDF, brindes e muito mais. Localizados na rua José Raimundo Carlotto, número 29, no bairro Vila Nova, em Carlos Barbosa. Você pode entrar em contato através do telefone 54996769741. Via Sul Internet, que oferece fibra ótica e qualidade para o portal e também para a sua casa. Faça seu orçamento pelo telefone 54-3055-2805. E neste mês de setembro, Bento Gonçalves se tornará uma atração para os apaixonados por balões. Pela primeira vez na Serra Gaúcha, o município recebe, a partir de hoje, o Festival de Balonismo. No festival são esperados até 12 balões que terão partida do gramado da Funda Parque. O portal BM News fará cobertura nesses dias de evento com lives e entrevistas diretamente do local, com oferecimento master da Jordani Gastronomia Cultural e Vale Beer Cervejaria. Mercado União, o ponto da economia, localizado na rua Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, em Bento Gonçalves. Com as ofertas imperdíveis do Mercado União, você compra com inteligência e, o mais importante, com economia. Faltam 110 dias para acabar o ano e hoje é dia do servidor penitenciário. Você acessa essas e outras informações no www.bmnewsbrasil.com.br. Já vamos trazer as principais manchetes, os principais destaques desta edição de 12 de setembro do Mega News. Veículo roubado é localizado capotado após buscas da Brigada Militar no Caminhos de Pedra. Residência de idosa é roubada por homem que dizia ser amigo do filho em Bento Gonçalves. Jovem é preso no Municipal com moto furtada em Bento. Foragido por tráfico de drogas é preso em Bento Gonçalves. Pedestre é assaltado e surpreendido pelas costas no bairro São Bento, em Bento Gonçalves. Golpe da casa própria deixa dezenas de famílias sem o lar no Rio Grande do Sul. Residencial Horus, da MGF Incorporadora, está com mais de 50% da obra concluída. Quinta-feira é dia de dicas imobiliárias no Mega News. Primeira ação da campanha Sinal Vermelho para Esmola ocorre neste sábado em Bento Gonçalves. Expo Bento 2020 oferece facilidades a empresas locais e associadas a entidades de classe. Ex-candidato a presidente João Amoedo responde por que o Brasil não consegue crescer. Correios entram com ação de dissídio coletivo no Tribunal Superior do Trabalho. São as principais notícias, os principais destaques. Também destaques da Copa do Brasil. Isso mesmo, porque Furacão vence o Inter em casa e tem vantagem na decisão da Copa do Brasil. Tá aí o destaque esportivo, não poderia ser outro.
Internacional perdeu, né? Pro Atlético Paranaense. Jogo que decide aí, primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. A gente segue por aqui com o Mega News. Previsão do tempo. Neste momento, 16 graus, pancadas de chuva leve na região da Serra Gaúcha, umidade relativa do ar em 100%, vento soprando a 10 km por hora. E a instabilidade que atingiu a maior parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, dia 11, chegou na região serrana durante a madrugada desta quinta-feira. Em Bento Gonçalves foram registradas pancadas de chuva em pontos isolados. A tendência é que a quinta seja marcada por períodos de nebulosidade e tempo encoberto e pode chover a qualquer momento do dia na serra. A frente fria segue avançando pelo sul do país, o que faz com que a chuva comece a perder intensidade ao longo do dia. As temperaturas também caem um pouco, mas em relação a se comparada à quarta-feira. Em Caxias, a mínima deve ficar entre 13 graus e a máxima não deve passar dos 17. A massa de ar frio e seco avança e passa a atuar na maior parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Vamos trazer a previsão do tempo agora com o pessoal do portal Clima Tempo. Amanda Sampaio vai trazer esse destaque pra gente. Vamos lá com o boletim do tempo, porque frente fria avança em direção a São Paulo. O ar mais seco ainda continua predominando em grande parte do país nesta quinta-feira, mas tem algumas áreas que têm risco de chuva forte. Eu começo destacando o alerta para temporais desde o extremo norte gaúcho, passando pelo oeste sul catarinense até a região de Foz do Iguaçu. Na região de Porto Alegre, a situação é de atenção e pode chover forte, principalmente durante a madrugada e amanhã desta quinta-feira. E ao longo do dia, a chuva deve ir perdendo intensidade sobre a capital gaúcha. Em grande parte dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia, incluindo a capital desses 3 estados, situação de atenção para chuva forte, raios e também rajadas de vento nesta quinta-feira. A chuva que está acontecendo na região sul do país tem a ver com um sistema de baixa pressão atmosférica que deu origem a uma nova frente fria que está avançando em direção à costa do estado de São Paulo no decorrer desta quinta-feira. Na região de Curitiba, o calorão deve diminuir no decorrer do dia e a nebulosidade vai aumentar e pode chover de forma isolada a partir da tarde. Em Florianópolis, o tempo fica mais instável e a chuva acontece a qualquer hora, mas intercalando alguns períodos de melhora. O sol vai aparecer forte, a situação é de pré-frontal com a aproximação da frente fria. Isso significa que as temperaturas ficam mais elevadas e podem ocorrer rajadas de vento moderadas em todo o estado de São Paulo e em parte do estado do Rio de Janeiro. Em várias áreas paulistas, inclusive na capital e também na capital fluminense, assim como em várias áreas de Mato Grosso do Sul e em grande parte de Mato Grosso. Apesar do sol forte e do calor, são esperadas algumas pancadas de chuva isoladas a partir da tarde e não há risco para temporais nesses locais. Nas outras áreas da região sudeste e do centro-oeste, dia de sol forte sem chuva. Na costa leste do nordeste, chove ainda de forma passageira e nas outras áreas ainda não há chance de chover. As pancadas de chuva vão acontecer a partir da tarde em grande parte da região norte do país, com exceção das capitais Macapá, Belém e também de Palmas, que vão ter um dia de sol forte e sem chance de chover. A mínima prevista em São Paulo é de 18 graus, 19 graus no Rio de Janeiro e 22 graus em Salvador. E a tarde esquenta bastante na capital paulista, com máxima de 35 graus, 38 graus em Brasília e 35 graus em Campo Grande. Muito obrigado, então, portanto, a Amanda Sampaio, né, trazendo essas informações, trazendo esses destaques para a gente aqui no Mega News. Notícia e informação. Bom dia para você, Silvério. À sua disposição. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Você bem-vindo, bem-vinda. Mega News. Aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. Você participa conosco, você interage. O Mega News de segunda a sexta-feira. As notícias da sua cidade, as notícias da sua região. Já que estávamos falando em condições do tempo, né? Vamos falar sobre o Festival de Balonismo. Pois a Prefeitura de Bento Gonçalves emitiu uma nota aí, fazendo um alerta, enfim, né? Isso mesmo, não deixe se enganar com essa chuvinha. O Festival de Balonismo em Bento Gonçalves será incrível. Os voos só serão cancelados se no exato momento tiver chuva
ou neblina. Então, portanto, você não se assuste com o tempo, porque o Festival de Balonismo inicia realmente hoje. Ele ocorre aí até o dia 15 de setembro e os voos só serão cancelados se no exato momento tiver chuva ou neblina. Tá aí na tela para você, então, ó. A princípio, sexta, sábado e domingo, pouca possibilidade de chuva, né? Já que estávamos falando da previsão do tempo, vale a gente destacar que o Festival de Balonismo está confirmado. Os voos só serão cancelados se no momento do voo estiver chovendo. A gente vai trazendo aqui as informações, os destaques do Mega News, e a trilha identifica as informações do plantão policial que foi movimentado nas últimas horas em Bento Gonçalves. Uma mulher de 35 anos foi rendida quando estacionava seu veículo Export nas proximidades da casa de repouso localizada na rua Xingu, no bairro São Bento, em Bento Gonçalves. O veículo foi localizado após perseguição da Brigada Militar, capotado no Caminhos de Pedra. Segundo a ocorrência policial, a vítima foi surpreendida por um homem armado de pistola após bater no vidro do lado do carona. Porém, a condutora imaginou que fosse um flanelinha e respondeu que falaria depois com ele. O criminoso bateu mais forte no vidro e exigiu que a vítima abrisse e sentou no banco do carona, obrigando a vítima a dirigir o veículo. A mulher, apavorada, saiu do carro. Antes disso, o criminoso exigiu ainda que ela deixasse a bolsa e o celular. Ele pulou para o banco do motorista e saiu dirigindo em direção à Avenida Planalto. Os policiais da Brigada Militar receberam informações através do 190 e iniciaram as buscas. Testemunhas afirmaram ter visto a Export roubada trafegando na VRS 855, região de São Pedro, Caminhos de Pedra, interior de Bento Gonçalves. De imediato, houve deslocamento dos policiais militares. Foi então que localizaram um veículo capotado em um barranco no quilômetro 11 da rodovia. O SAMU foi acionado, o resgate do Corpo de Bombeiros, pois havia informações que tinha feridos no local. Os servidores fizeram buscas e não localizaram ninguém. Os policiais confirmaram que o veículo acidentado era o que havia sido roubado no bairro São Bento. A vítima afirma que o suspeito usava boné, era magro, usava bigode e tinha em torno de 30 a 35 anos de idade. A Polícia Civil agora já está investigando este caso. Mas que situação desagradável, né? A mulher estava estacionando o veículo no momento que foi surpreendida por este criminoso. Inclusive, este veículo foi localizado capotado. Aí, como você pode perceber nas imagens, veículo capotado no interior de Bento Gonçalves, na localidade de Caminhos de Pedra. Mas, felizmente, a Brigada Militar iniciou as buscas imediatamente e ela, num primeiro momento, imaginou que seria um flanelinha, mas, na verdade, era um criminoso, era um bandido que roubou seu veículo. A gente não tem informações aí se ele ficou ferido, se ele não ficou ferido, pois no momento que o SAMU e o Corpo de Bombeiros chegaram no local, não tinha mais ninguém nesse carro ou até mesmo nas proximidades. É muito provável que ele não tenha se machucado, né? Porque se ele conseguiu sair do local antes de receber atendimento, ele já estaria bem longe dali. E, infelizmente, mais uma ocorrência no bairro São Bento, né? Um bairro muito bem visto em Bento Gonçalves, onde tem hotéis, né, onde muitas pessoas, turistas, frequentam também, as pessoas de Bento Gonçalves, os próprios moradores, no final de semana, cada vez mais, infelizmente, tem ficado mais violento, mais perigoso. E um jovem foi preso na rua Lajeadense, no bairro Municipal, em Bento Gonçalves, pelo policiamento comunitário da Brigada Militar na tarde desta quarta-feira com uma moto furtada. Segundo a ocorrência policial, os policiais receberam informações que uma motocicleta Honda CG 150 de cor verde havia sido furtada pela parte da manhã na área central do município. O policiamento comunitário da Brigada Militar, durante patrulhamento, visualizou a motocicleta, sendo realizada a abordagem policial e efetuada a prisão em flagrante de um jovem de 22 anos, o qual estava tripulando a motocicleta no momento. O flagrado possui diversas passagens pela polícia. Diante dos fatos, a guarnição apresentou a motocicleta furtada e o flagrado no plantão da delegacia foi apresentado aí na delegacia de pronto atendimento de Bento Gonçalves. Portanto, né,
essa moto que foi furtada no centro de Bento Gonçalves foi localizada no bairro Municipal pelo policiamento comunitário, onde flagraram um jovem de 22 anos que estava tripulando a motocicleta no momento. Ele foi flagrado, ele que já tinha aí diversas passagens pela polícia, e foi encaminhado para a delegacia. Neste caso, né, ainda recuperaram a moto, porque muitas vezes acontece de as motos, carros furtados, enfim, serem levados até mesmo para o desmanche, serem prejudicados aí, prejudicando, né, na verdade, o proprietário do veículo. Aí na tela para você a foto, né, no momento que a Brigada Militar abordou este jovem de 22 anos. Essa moto foi furtada durante a parte da manhã no centro do município e localizada pela Brigada Militar durante a tarde, enquanto fazia patrulhamento de rotina no bairro Municipal. A gente segue por aqui com as notícias, com as informações. Vamos trazer informações de um foragido da Justiça que foi preso pela Brigada Militar. Este foragido da Justiça, inclusive, com passagens por tráfico de drogas. Essa prisão ocorreu na rua Ângelo Salton, no bairro Humaitá. Segundo a ocorrência, o pelotão de operações especiais, o POI, estava em patrulhamento quando os policiais avistaram um homem em atitude suspeita. Ele foi abordado e, em consulta ao sistema, foi constatado que este homem de 32 anos encontrava-se com mandato de prisão expedido pela comarca de Bento Gonçalves pelo crime de tráfico de drogas. O indivíduo preso foi encaminhado até a delegacia para procedimentos de praxe. Importância, né, mais uma vez aí da prisão, né, da Brigada Militar estar aí realizando patrulhamento de rotina e através disso identificando e abordando suspeitos e prendendo foragidos da Justiça que andam tranquilamente pelas ruas de Bento Gonçalves. Ele que tem 32 anos e já encontrava-se com um mandato de prisão expedido pela comarca de Bento Gonçalves pelo crime de tráfico de drogas, o crime que leva, né, a todos os outros crimes, né, a partir do tráfico, a partir das drogas, né, leva aí a crimes muito piores. Mas, neste caso, este homem que estava foragido foi preso pela Brigada Militar. E uma ocorrência de roubo à residência foi registrada nesta semana em Bento Gonçalves, na rua Carlos Dreyer Neto, no bairro Vila Nova. Segundo a ocorrência disponibilizada para a imprensa, nesta quinta-feira, a vítima, uma idosa de 85 anos, estava sozinha em casa quando o indivíduo bateu na porta e alegou que era conhecido do filho dela e que teria que trocar um dinheiro na segunda-feira. A vítima foi até o quarto recolher o valor, no momento em que o bandido empurrou a porta e tomou da mão da idosa a quantia em dinheiro dela. Após a ação, o criminoso fugiu com o dinheiro da vítima. A ocorrência foi registrada por um familiar, pois a vítima tem problemas de locomoção. Na segunda-feira, também, uma ocorrência chamou a atenção quando uma idosa de 66 anos relata à polícia que indivíduos chegaram em um veículo Ford Ka de cor prata e estacionaram em frente à sua casa, afirmando serem amigos do neto e que precisariam trocar um valor em dinheiro. Quando a vítima abriu a carteira, o criminoso pegou R$ 650 e fugiu do local. Os casos serão investigados pela Polícia Civil. Então fica o alerta mais uma vez, né? Na segunda-feira teve a situação dessa idosa em que se passaram por amigos do neto e agora mais uma situação, né? Desta outra idosa de 85 anos, né? Também foi registrada nesta semana, que um homem, né, se passou por amigo do filho e enquanto a mulher pegava o dinheiro, ele empurrou ela que tem dificuldades de locomoção, né, ele se aproveitou da situação e acabou furtando, portanto, um valor em dinheiro. Fica o alerta às pessoas, né, já não é o primeiro caso, daqui a pouco tá virando moda, né, então fica o alerta para que todos tomem cuidado, veja se realmente você conhece a pessoa, se essa pessoa é realmente amiga. E as pessoas que estão cometendo esse tipo de crime é porque elas têm alguma informação. Alguém está passando informação ou essa pessoa tem algum contato com a família, porque ninguém vai chegar e vai dizer assim, eu sou amigo do teu filho, mas qual? Quem? Tu entendeu? Ele vai chegar e vai dizer, eu sou amigo do João, da Maria.
né? Eu vim pagar, que eu tô devendo uma quantia em dinheiro, então fica o alerta, tome cuidado, mesmo que falem o nome do seu familiar, verifique, veja se é verdade, qualquer coisa, peça ajuda para que você não caia em mais um golpe desses que estão sendo passados, e no caso também dessa outra idosa que havia R$650 na carteira, então procure não estar com o dinheiro à vista. A gente segue por aqui com as informações do plantão policial, porque um homem de 35 anos foi assaltado enquanto caminhava sozinho em via pública nesta quarta-feira, nas proximidades da rua 13 de Maio, no bairro São Bento, em Bento Gonçalves. Segundo a ocorrência policial, registrada na delegacia de pronto atendimento, a vítima caminhava quando foi surpreendida pelas costas por um homem que chegou, encostou algo, provavelmente uma faca, e exigiu aí uma quantia em dinheiro. Após a ação, o criminoso fugiu em rumo ignorado. Muitos roubos a pedestre, né? É no centro, é no Cidade Alta, é no São Bento. Muita gente pergunta, e a Guarda Civil, que está aí já há pouco mais de um mês? A gente sabe que o efetivo ainda é pequeno. Bento Gonçalves é uma cidade que tem crescido e muito ultimamente. Com ela cresce também os crimes. E assim a gente vai trazendo as notícias para você. Neste caso, né, mais um furto, né, a pedestre, né, este homem de 30... Roubo, né? Roubo, né? Foi um assalto nesse caso, né? Um homem de 35 anos que foi assaltado, porque o indivíduo aí provavelmente tinha uma faca e exigiu uma quantia em dinheiro, né? E após a ação, então, ele fugiu em rumo ignorado. Aí, como o Bruno disse, né, muitos assaltos ocorrendo, assaltos e furtos no centro de Bento Gonçalves, nas avenidas bem movimentadas. Podemos dizer que os bandidos hoje, eles são cara de pau, eles não têm medo da polícia, não têm medo de prisão, porque infelizmente a gente sabe que muitos casos, os presos, né, por esse tipo de crime acabam sendo liberados pela justiça. Tem casos que acabam sendo presos 3 vezes no mesmo dia, 3 vezes na mesma semana, no mesmo mês. Então, eles já estão assaltando à luz do dia com a cara limpa, né? Antigamente, eles assaltavam à noite, escondido, com o rosto encoberto. Hoje, eles não estão nem aí se alguém viu, se as câmeras flagraram. Eles estão mostrando o rosto, eles não estão com medo de nada. Infelizmente, essa é a realidade. Acesse essas e outras informações no www.bmnewsbrasil.com.br. A gente vai para o intervalo. Olha, gente, o intervalo é rapidinho, hein? E eu já vou trazer informações para você aí logo após o intervalo. Golpe, né? Da casa própria deixa dezenas de famílias sem lar no estado do Rio Grande do Sul. E ainda a Residencial Horus da MGF Incorporadora está com mais de 50% da obra concluída em Bento Gonçalves. Você não sai daí, o Mega News volta já. Notícia e informação Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Vem aí o primeiro Festival de Balonismo, de 12 a 15 de setembro na Funda Parque. Confira a programação completa em bento.tour.br. Vai ter shows, estrutura de food trucks, night glow balonismo noturno, brinquedos infláveis e muito mais. Reúna a família e venha participar. Crianças até 12 anos não pagam. Organização Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves. Patrocínio Caixa, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É muito simples, só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Experimente essas delícias. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Legal, gente.
Já estamos de volta, Mega News no ar. Você é bem-vindo, bem-vinda à nossa programação. Fique à vontade para participar conosco. Apoio da Fidari Alimentos. Ideias que fazem a diferença na hora de um prato perfeito. A Fidari Alimentos está presente nos principais restaurantes, supermercados e açougues de Bento e região. Os alimentos da Fidari já vêm temperados. É só colocar no forno e assar. Uma forma prática de fazer a comida. Acesse fidarialimentos.com.br e conheça. Oferecimento também da Jordani Gastronomia Cultural, localizada no Vale dos Vinhedos, na Via Trento, em Bento Gonçalves. Oferecendo a você rodízio italiano, o melhor da gastronomia local. Aberto diariamente das 11h30 às 15 horas, inclusive nos feriados. Mais informações você pode acessar o www.jordanigastronomia.com.br. Legal, gente. Olha, vamos trazer informações. Residencial Horus da MGF Incorporadora está com mais de 50% da obra concluída em Bento Gonçalves. Vamos trazer essa informação juntamente aí com o pessoal da Almax Empreendimentos Imobiliários. Almax, referência imobiliária em Bento Gonçalves. Vamos lá falar com Carlos Augusto Farina. Muito bem, estamos aqui com Carlos Augusto Farina, da Almax Referência Imobiliária, também da Urbivias em Bento Gonçalves. Estamos neste momento em frente à construção aqui do Residencial Horus. Está aí com obras adiantadas, conforme previsão aí da Caixa Econômica Federal, 100% vendido, sucesso de vendas da MGF Incorporadora, né? Tem outros residenciais que estão sendo construídos também pela mesma construtora em Bento Gonçalves. É garantia, né? É qualidade. A gente percebe aí o andamento das obras, o adiantamento dessas obras e através disso, né, Carlos, venda 100% deste empreendimento, mas tem o San Marino e tem também o Residencial Nexus que estão aí já em andamento também. Exatamente. Tá, aqui a gente está no Horus, então, que é o primeiro empreendimento da MGF em Bento Gonçalves, uma construtora tradicional em Nova Prata, e o Horus está aí surpreendendo já com 6 meses de obra antecipada, né, em relação ao cronograma da Caixa. Então os clientes estão muito satisfeitos, estão vindo aqui prestigiando, tá aí, pelo que o pessoal da área técnica nos informou, está na última laje já, né? Então isso nos deixa muito orgulhosos. A gente está trabalhando com um parceiro tão dinâmico e tão eficiente. Bom, de Nova Prata já tem história, tá fazendo uma história em Bento Gonçalves, a MGF Incorporadora. Almax, né? O pessoal da Almax aí, vendas já estão a 1000 também, tem um plantão de vendas também, através do celular. Como que funciona esse plantão de vendas do Nexus e também do San Marino? Bom, plantão de vendas, pode chamar a gente, a Almax está ali na frente, na esquina oposta ao Shopping La América. Então, nosso plantão de vendas de atendimento é ali na Almax Tiane, tá? Que atende a MGF. E nós temos também no centro a Urbivias, que é a nossa parceira de negócios, que também tem a oferta dos produtos da MGF na Via Delvino. Então o pessoal pode nos consultar nas duas imobiliárias, chama no WhatsApp, nos contatos que a gente deixa aí com vocês, e a gente agenda, faz o atendimento, vai até vocês, trabalha a questão crédito, que é sempre a maior insegurança do pessoal. Vou conseguir comprar? Só tem um jeito, gente. Vem até a gente, faz a tua simulação e vamos submeter ao cadastro Caixa. Bom, Farina, e essa parceria aí com a MGF, né? Construtora de Nova Prata, que está ganhando mercado em Bento Gonçalves. Bom, a MGF está aí como um parceiro que a gente realmente estava buscando alguém que tivesse condições de nos entregar uma mercadoria no Minha Casa Minha Vida de padrão superior. Então são apartamentos com sacada, churrasqueira, tem opcionais como água quente, a espera de ar-condicionado, box de garagem coberto aqui, né? É uma obra que a gente vê, quem conhece, quem quiser vir até aqui, passa na obra, vai dar uma olhada e vai ver como é uma obra limpa, organizada, e não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter um excelente produto. Bom, Residencial Horus aí em fase excelente de construção, mais de 50% já construído, serve também como referência para os outros empreendimentos. Exatamente. Nós vamos estar propondo aí para o pessoal em seguida, que a gente vai mostrar também o Residencial Nexus, que já está com obras em andamento, foi assinado na Caixa recentemente, está praticamente encerrando as vendas, a gente tem ainda algumas unidades para comercializar, e o San Marino, que é o novo lançamento da MGF ali no loteamento San Marino 4.
Bom, no próximo programa, na próxima quinta-feira, nós estaremos falando de obras, ainda de obras. O pessoal da MGF aí vai comentar conosco questão aqui do Horus, como está sendo feita essas obras e também as garantias dessa obra aqui, você confere sempre conosco. Tá contigo. Portanto, neste sábado, dia 14, a Secretaria de Habitação e Assistência Social de Bento Gonçalves promove a primeira ação da campanha Sinal Vermelho para Esmolas, que tem como objetivo conscientizar a população sobre os malefícios do ato de dar esmola. A atividade consistirá na orientação e entrega de materiais informativos em 3 pontos: nos semáforos próximos à estação rodoviária e à Praça Vico Barbieri, e também no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e Saldanha Marinho. A campanha busca possibilitar uma oportunidade de recomeçar por meio dos encaminhamentos para os serviços ofertados pelas políticas de assistência social que objetivam promover a cidadania. A Secretaria ressalta que a proposta não atinge os pedágios solidários promovidos por entidades assistenciais com o objetivo de arrecadar fundos, realizados nos semáforos mediante autorização. Legal, gente. A gente vai trazer uma reportagem especial aqui do SBT Rio Grande, onde o golpe da casa própria deixa dezenas de famílias sem empreendimentos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Foi demolida em troca de uma promessa. Eu vi no Face que eles falaram que em 45 dias eles entregavam a casa e até agora não vieram fazer, sempre enrolando. Me deixaram sem casa, agora eu tenho que pagar aluguel. Me deixaram com 2 crianças pequenas na rua, já digo assim, né? O drama desta família começou há 1 ano. Ivonete e o marido pagaram R$19 mil à vista, mas a empresa não cumpriu o contrato. Agora eles devem pagar aluguel para conseguir sobreviver. Aí a gente dizia que ia botar ele na justiça, que a gente ia chamar ele na justiça. Ele dizia, não, pelo amor de Deus, vocês não botaram a gente até agora. Espera mais um pouco, tá tudo certo. Semana que vem as coisas vão ir para aí, a gente vai construir a casa de vocês. O caso da família de Caxias do Sul não foi isolado. Denúncias de outras regiões do estado chegaram à Polícia Civil. A construtora, com sede na Zona Leste de Porto Alegre, fechou as portas. Depois disso, surgiram novas vítimas de um suposto golpe da casa própria. A gente trabalha com crime de estelionato e também de possível, em tese, formação de quadrilha, né? Nós já ouvimos o que se diz dono. Diz ele que, no início, tudo deu certo. Eles pegavam o dinheiro das pessoas e construíam as casas. Na medida que iam construindo outras casas e pegando o dinheiro das pessoas, se atrapalharam totalmente. Ou seja, não tinha mais capital de giro. Dona Senir entrou para a lista de pessoas que teriam sido enganadas. Negociou rápido e em 3 dias assinou o contrato. Pagou quase R$7 mil por uma casa de madeira. 8 meses depois, não viu a casa na praia e nem o dinheiro de volta. E de lá para cá foi aquela invenção de coisas e estragou o caminhão, ou o tempo tá ruim, não dá pra gente ir para lá, ou o carpinteiro não apareceu. São golpistas mesmo, são golpistas criminosos. Nas páginas das redes sociais, a empresa aparentava ter uma boa capacidade de construção. Casas pré-fabricadas de vários modelos e tamanhos. Mensagens que colocavam a qualidade em primeiro lugar. Pelo menos 4 pessoas são investigadas pela suposta prática do crime de estelionato. 2 já prestaram depoimento. Os suspeitos disseram que jamais tiveram a intenção de dar o golpe e que não entregaram as casas até agora porque enfrentaram problemas de gestão. Além da Polícia Civil, algumas famílias buscaram ressarcimento dos prejuízos na Justiça. Eles não dispõem de dinheiro hoje para ressarcir ao menos essas vítimas. Desde 2017, tem casas que não construíram nada e algumas só o alicerce. Até
Até agora, 14 vítimas registraram ocorrência na delegacia, mas o número pode ser bem maior. Agora a gente espera que seja feita justiça e que eles devolvam o nosso dinheiro. Eu quero ver o seu comentário. Entre na nossa página do Facebook e ali tem já tem pelo menos 7 comentários de pessoas, 6, 7 pessoas que foram já vítimas, né, desse caso. Quer dizer, a quantidade de pessoas que estão reclamando, que não receberam, que foi acordado que estava em contrato, é muito grande. Deixa eu conversar com o Marcelo Chemalho. O Marcelo acompanhou essa reportagem. É incrível, Marcelo, né? Como que essas pessoas conseguem, num caso como este, trocar de nome, usar outro CPF, o troço vai indo e continuam cometendo crime, Marcelo? Exatamente, é mais ou menos dessa forma que esses investigados vão conduzindo as coisas, André. Algumas casas são entregues, né, alguns elogios vão parar nas redes sociais, mas aí começa a truncar todo o processo. Eles acabam não construindo as casas, pegando o dinheiro dessas vítimas, e aí há um troca-troca de CNPJs, né, a pessoa jurídica. Uma hora está no nome de um, outra hora está no nome de outro. A sede física, uma hora com uma boa estampa ali num prédio comercial na Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre, daqui a pouco desapareceu, agora parece que está em Viamão, ou seja, os endereços não fecham, fica tudo no ambiente virtual. Vão escapando, né, Marcelo? Vão escapando, e olha, fica tudo no ambiente virtual, André, e o que mais me chamou a atenção, em outros casos também que a gente já cobriu, desse mesmo tipo de golpe investigado, o golpe da casa própria, o poder de persuasão, de convencimento dessas pessoas em cima das vítimas é muito grande. Ou seja, todas as pessoas que nós conversamos nesse episódio agora entregaram à vista, André. Entregaram à vista todo o dinheiro. A dona Senira aqui da Zona Sul de Porto Alegre, 20 anos de trabalho, as economias de uma vida de trabalho. Ela sonhava com uma casa na praia, comprou um terreninho. A outra família lá de Caxias do Sul, hoje pagando aluguel com 2 filhos, estão desempregados. E assim os casos se repetem. Agora, Marcelo, assim, logicamente que quem vai, né, vamos comprar uma casa ou fazer um consórcio de casa própria, enfim, a orientação básica é investigar a empresa que está oferecendo o serviço. Essas pessoas que são vítimas, elas não podem ser condenadas por isso. Apesar da gente continuar alertando que sim, que se precisa ter toda a orientação para não cair num golpe. Agora, o que as pessoas aqui estão pedindo? Algo simples, justiça, Marcelo. Querem o dinheiro de volta e, de fato, é isso que elas têm que ter o quanto antes. Os primeiros casos, André, começaram em 2017 ainda. E de lá para cá, novas vítimas foram acontecendo. Região Norte, região Noroeste, Serra Gaúcha, região metropolitana, né? E aí as pessoas foram intimadas ontem, né? Se apresentaram na polícia no finalzinho da tarde e um joga no colo do outro. Um joga pro colo do outro. A polícia ainda não fechou esse inquérito, não definiu os indiciamentos. A princípio investiga um crime de estelionato, mas pode ser formação de quadrilha, né? Pode ser aí organização criminosa, lavagem de dinheiro. Isso tudo vai depender do avanço das investigações, né, André? Por isso é importante, quem está nos acompanhando, entra na página do SBT-RS Oficial, deixa ali o seu comentário e, mais do que isso, Marcelo, que as pessoas procurem a polícia. Por quê? Porque quanto mais, né, provas, quanto mais testemunhas, quanto mais vítimas, mais força vai ter a polícia para construir ali o seu inquérito. Agora, o que é importante também é a gente chamar a atenção para este caso, que eles não se concentraram numa região, que já dificulta todo o processo também. Tem vítimas aonde? Aqui na região metropolitana, aonde mais? Serra Gaúcha, Caxias do Sul, Santa Rosa. Santa Rosa, no norte? No norte do estado, ou seja, regiões distintas, onde a comunidade acaba não se falando muito, porque isso aí se espalha, né? E uma das coisas que as pessoas que caíram no golpe talvez não tenham feito, né? No próprio site deles, na página do Facebook deles, existiam alguns comentários ali de pessoas que já se sentiam lesadas, né? E já denunciavam na própria página. E aí os especialistas, o próprio Procon fala isso. Pesquise, vá no site, tem vários sites, reclame aqui, enfim, e uma das dicas importantes, no máximo 30% do valor do imóvel que você está comprando, você tem que dar de entrada. O restante, a partir do avanço das obras, na conclusão da obra, você vai ali, né, e conclua o pagamento. Jamais se deve pagar tudo na primeira etapa. Agora, né, André? Bom, essas informações, esses destaques, inclusive, né, do golpe da casa própria, mais um golpe
golpe imobiliário no estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, esse tipo de golpe é muito comum. São golpes de estelionato e, no fim das contas, os acusados não são sequer presos. Essa é a informação que a gente tem para você. Você vai participando, você vai denunciando, enfim, fique à vontade. O Mega News está no ar de segunda a sexta-feira. Agora trazer uma reportagem aqui do canal do Rafinha Bastos, pois João Amoedo, ex-candidato à presidência da República, responde por que o Brasil não consegue crescer. Vamos acompanhar parte desta entrevista. Você que está conosco aí, você participa, você opina. No Grupo Pátria Amada Brasil também pode participar conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Estamos com o Mega News no ar. De segunda a sexta-feira, as informações da política, informações da polícia, previsão do tempo e também esportes para você aqui no Mega News. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista que o Rafinha Bastos fez com João Amoedo. De que não tem uma terceira via, porque está todo mundo gritando. Ou será que o pessoal que não grita e que é grande está esperando algo realmente novo? Olha, eu acho que estão esperando, mas assim, eu não acho que seja o momento da terceira via agora. Né? Esse nosso conceito de ficar sempre pensando na eleição, quem vai ser o próximo presidente, não acho bom isso para o país. Eu particularmente tenho criticado o presidente por algumas coisas que ele tem feito, falta de prioridade, tenho elogiado a equipe econômica e até tenho visto, é engraçado que eu tenho visto alguns jornalistas cobrando, dizendo, mas não tem uma terceira via, já se posicionou, mas acho que não é hora, porque agora a gente precisa apoiar para as coisas darem certo. Bem ou mal, a gente tem um presidente que vai ficar aí 3 anos e meio mais. Num país que tem 13 milhões de empregados, que as coisas não funcionam, então as coisas precisam funcionar. Então a gente tem que apoiar com uma visão crítica, mas eu não acho que seja a hora de ter esse embate já tão firme. Vamos deixar isso para quando estiver chegando a eleição. Quando a conversa começar. Exato. Você sente que realmente existem algumas manobras econômicas que são favoráveis ao país? A questão de desburocratização, muito, ó, esse negócio da Previdência, a MP da liberdade econômica, quer dizer, você poder montar o seu negócio sem ter que ter um monte de alvará, uma burocracia, né? Você imagina o seguinte, uma época onde o Brasil nunca poderia existir, porque se você for montar um negócio na garagem de casa, vai vir um fiscal, vai te multar, vai te penalizar. Então, a reforma da Previdência era um buraco que não fecha, precisava ter um acordo para abrir mais a nossa economia, internacionalizar mais o país, então tudo isso é positivo. Agora, a gente está muito atrasado, então a gente tem que acelerar isso, né? Tem que cortar muito os custos do Estado, quer dizer, o Estado gasta muito e gasta mal, então tem coisas para serem feitas, mas acho que está caminhando. Como faz, Amoedo, para essa questão da desburocratização do Estado? Assim, parece que tudo é muito lento no Brasil para se executar, para montar uma empresa, um pequeno empresário sofre pra caramba para conseguir manter o seu próprio negócio. São Paulo, meu irmão, passa na Pacaembu, a cada 2 imóveis um tá para alugar, é um negócio horrível assim, cara. Como é que vira essa balança? Esse é um negócio interessante, né? O Brasil, no ranking de liberdade econômica dos países, ele está na posição número 153. E nos últimos 4, 5 anos a gente só fez cair. O que significa isso? Você vai montar um negócio para abrir uma empresa em 80 dias. Você vai, no outros países, você consegue abrir no mesmo dia. Você vai calcular a carga tributária, além de ser elevada, gasta um monte de dias, né? E assim, burocracia, custo de capital, tudo é feito contra o empreendedor. E assim, a gente tem esse conceito no Brasil, que eu até estava vendo agora quando saiu essa da liberdade econômica, muito se fala no trabalhador e às vezes tem a sensação de que o empreendedor não é um trabalhador. Né? Você já deve ter, não, o trabalhador é alguém que... Só que ele não está batendo ponto. É alguém que está embaixo de um chefe que tem mais assim... Mas o empreendedor e o profissional liberal não é trabalhador também. E o Brasil faz um esforço danado para impedir que as pessoas possam criar riqueza. Então, se você... E é por isso que essa MP da liberdade vai ajudar. Então, sei lá, se você tem alguém que sabe costurar, essa pessoa compra um tecido lá por R$100, vai costurar e vai vender 4 camisas por 160, vai fazer R$60 de resultado. Isso é criação de riqueza. E no Brasil tudo isso é difícil, né? Então vamos ver se as pessoas vão se conscientizando, se o Estado deixa de interferir tanto. E tem um pouco desse processo também, que é de dar poder para a classe política, né? O fato de a gente ter uma carga tributária muito elevada, ter muita burocracia, ter interferência, o que no final das contas isso gera? Poder para quem está na gestão pública.
e, consequentemente, menos poder para o cidadão. Sim. Então, por exemplo, muito do nosso discurso sempre foi esse, vamos devolver poder para as pessoas, deixa elas tomarem as decisões, devolve o dinheiro para elas, diminui os impostos, deixa elas agirem, tocar a vida delas, ninguém é melhor do que cada um, sabe o que quer para a sua vida. Né? Economicamente, eu até concordo com você, mas agora na questão dos costumes, socialmente, assim, nós temos um Estado grande, o Brasil, o Estado é imenso. E eu acho que um pouco da tua luta é para tentar diminuir o tamanho dessa administração, do tamanho desse monstro que a gente convive. Exato, porque ele briga por espaço com o indivíduo. Na medida que o Estado está maior, tem mais poder, significa que nós temos menos poder. Então, a gente tem uma balança muito ruim hoje. Poder mudar o poder de uma mão para outra. Exatamente. Mas até que ponto não é importante a participação do Estado efetiva em outras áreas, como a questão assistencial, para poder fazer com que esse cara que hoje... Porque eu entendo, o meu medo é que, dando o poder para o indivíduo, a gente aumente essa disparidade econômica. Será que de repente o dinheiro não vai continuar se acumulando das mãos dos que tem? A gente tem que tomar cuidado, porque isso é que foi... Excelente pergunta essa, notou? É muito boa, mas assim, a gente tem que tomar cuidado porque isso é o que nos foi vendido durante anos. Qual foi sempre a ideia? Não, o Brasil é um país pobre, por isso ele precisa de um Estado grande. Que proteja. Agora, o que a gente vê na prática? Os países que têm mais liberdade econômica, onde as pessoas conseguem empreender com mais facilidade, onde elas têm mais autonomia, são os países que têm melhor qualidade de vida. Por exemplo? Por exemplo, o Chile é um bom exemplo aqui na América do Sul. Eu achei que você ia jogar uma Noruega, eu já ia falar, mas é país muito rico. Não, mas o Chile já me derrubou direto. Aqui. Vamos lá para a Austrália, que também é um país que não é tão industrializado assim, mas não tem... É uma economia que cresce há 26 anos seguidos. Por quê? Porque tem liberdade das pessoas empreenderem, criarem riqueza. Então, no Brasil, eu penso exatamente o contrário. Quer dizer, a gente não precisa de um Estado grande porque é pobre. Nós somos pobres porque o Estado é muito grande. E por que acontece isso? Porque o Estado brasileiro é muito ineficiente. Então, a gente paga uma quantidade de impostos enormes e não recebe nada em troca. E isso, na verdade, foi a motivação nossa para começar a montar um partido. Eu nem sabia muito dessas coisas de liberalismo, nada disso, mas para mim, com cabeça de engenheiro, tinha uma coisa meio lógica. Bom, estou pagando um monte de dinheiro aqui e sai pouca coisa boa desse lado, tem alguma coisa no meio desse processo. E o que é? A ineficiência do Estado. Perfeito. Né? A falta de prioridade, a falta de equipe, a corrupção. Você cria um ambiente propício à corrupção, na medida em que você dá muito poder para um grupo de pessoas. Para administrar muito recurso. Muito recurso, que é aquela história. Você sai para comprar um negócio para você, não vai ter corrupção. Você dá para um amigo seu comprar um negócio para você, vai ter pouco. Agora, você pega um desconhecido e pede para comprar, aumenta o risco de ter corrupção. Agora, imagina você pegar um monte de dinheiro e dar para um monte de gente que você não sabe nem quem é, para comprar um monte de coisa que eles nem sabem se é o que você quer. Claro. Entendeu? É louco, né? Porque parece que a gente tem que ter... É quase que burlar um pouco o instinto nosso enquanto povo. Assim. Esse que é um problema. Mas é porque a gente foi doutrinado durante anos aos políticos nos dizerem o seguinte: eu vou resolver sua vida. Mas você acha que não vem um pouco do próprio brasileiro? Não é um instinto quase que... Pode ser da gente delegar. É assim, não só de delegar, mas a esperteza, a grana que se tira aqui, o descontinho, a propina, é meio que parece que faz parte do nosso modus operandi. Eu acho que a gente tem um problema no Brasil que é o seguinte: a gente gosta do atalho, né? A gente sempre busca o atalho. Vou fazer desse jeito que vai ser mais rápido. Só que, se você parar para pensar e fizer um exercício, toda vez que você fez alguma coisa que foi pelo atalho, demora um pouquinho mais, demora um pouquinho menos, mas a conta vem. Né? E a gente gosta do imediatismo. Então a gente nunca resolve os problemas por completo, a gente sempre faz as coisas mais ou menos, né? Fica sempre esperando que alguém faça por nós. Então o resultado é o que a gente tem hoje, um país que não consegue crescer. Né? Você acha importante a gente ter essa liberdade também em outras questões, como por exemplo o aborto, a legalização das drogas? Pensamos da mesma forma? Eu acho que sim. A gente, por exemplo, no partido diz o seguinte: esses posicionamentos, do ponto de vista econômico, a gente tem claramente as teses que a gente defende, que todos têm que defender. Por exemplo, a gente é contra o aumento de imposto. Então, isso é um negócio sagrado no partido. A gente não vai nunca aumentar. Agora, as questões comportamentais, cada um tem que ter a opção de decidir o que quer. Agora, o que eu acho que seria interessante é a gente caminhar para um modelo como a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, onde a decisão disso vai sendo descentralizada pelos estados, né? E não ter uma maioria que decide e todo o resto tem que seguir o que aquela maioria decide, né?
Parece do caralho essa história. O meu medo, o que eu acho que acaba sendo um grande empecilho, a gente vive num país cristão, a gente vive num país religioso. Quer dizer, o que gere as opções diárias do brasileiro, às vezes não é a facilidade, é o Deus. Quer dizer, como é que você faz para lidar com isso? Mas eu acho que a gente tem que dar liberdade das pessoas decidirem o que querem. A gente tem que dar liberdade daqueles que são contra o aborto, daqueles que são a favor do aborto. O que é ruim e que eu acho que causa muita tensão no Brasil é que, como a gente tende a fazer as coisas centralizadas e as pessoas, claro, têm opiniões diferentes, na medida que você impõe uma opinião para todos, sim, você cria tensões. Então, nas coisas que não são fundamentais ou que são de foro íntimo, a gente deveria deixar a decisão para cada um. Por isso que legalizar o aborto não significa obrigá-lo. É isso que as pessoas não entendem, né? Porque o medo passa a ser esse, né? Eu, por exemplo, eu sou a favor da legalização do aborto, mas eu não acho que eu não permitiria, por exemplo, se minha namorada hoje engravidasse, eu ia fazer de tudo para que ela tivesse. Eu não gostaria que ela passasse por esse processo. Mas eu gostaria que o cidadão tivesse a oportunidade e a opção de fazer ou não fazer. Individualmente você escolhe, dando a liberdade para o indivíduo, né? Tá certo, sem ele ser criminalizado, né? Claro, sem ser criminalizado. A questão do aborto tem uma questão delicada, tem um ponto delicado, que é o seguinte, é que, teoricamente, se você considera que tem um indivíduo que já existe, fica aquela questão, quem defende quem protege esse indivíduo? Mas então, aí a discussão, ela passa a ser um pouco religiosa também, né, amor? Ela passa a ser um pouco técnica também, porque a partir de que momento é a vida, né? E na medida em que a tecnologia evolui, você pode dizer o seguinte, bom, mesmo que seja um negócio prematuro muito recente, eu tenho condição de transformar isso num ser vivo. Então é difícil, né? Perfeito. Entendi. Não é uma questão tão simples. Não é uma questão simples. A das drogas, eu acho o seguinte, eu particularmente acho que a gente deveria caminhar para alguma coisa mais favorável. Agora, no Brasil, e acho que esse é um problema do governo atual, é o seguinte, a gente tem que definir prioridades. Não dá para sair atacando tudo ao mesmo tempo, porque senão você não resolve nada. Então vamos atacar o que é mais urgente e vamos discutir as outras coisas depois e até vamos aprender com o resto do mundo, o que as pessoas estão fazendo, quais são as experiências que estão funcionando. E aí a gente copia, né? Sei que você é um grande atleta, mas já experimentou uma maconha? Não experimentei. Se quiser, o pessoal da produção tem aqui. Mas é uma festa. Primeira qualidade. Isso aqui, tudo vem aqui, passa por Belém do Pará, depois desce pro Tocantins, chega aqui, é só areia. Eles acham que eles não têm. Eu comecei a correr, comecei a fazer maratona com 19 anos. O esporte foi a mesma coisa que me afastou. Por exemplo, eu brinco muito com isso, mas assim, eu fumei maconha uma vez na minha vida, inclusive outro dia fiquei 14 dias chapado, não é legal. Pra mim não foi uma experiência bacana, mas o esporte acabou me tirando um pouco. Tinha a turma da minha que passava o tempo inteiro fumando maconha e ia jogar basquete. Era outra coisa. Falar a questão do financiamento. Tá aí, portanto, Rafinha Bastos, João Amoedo, né, ex-candidato à presidência da República, falando por que ainda o Brasil não consegue crescer. Essa entrevista que ele deu aí para o Rafinha Bastos no YouTube está disponível aí também, você acompanhou no Mega News desta edição de quinta-feira. E agora você acompanha porque os números revelam a grandiosidade da Expobento, maior feira multissetorial do país, que em sua última edição ultrapassou 253 mil visitantes, movimentando mais de 40 milhões de negócios em 11 dias de programação. Mas é no âmbito local que se mostra de forma inquestionável suas relevantes contribuições, especialmente no que tange à movimentação econômica e o fomento ao turismo, reafirmando seu compromisso de estimular o desenvolvimento do município. A Expobento abre a venda dos espaços da sua 30ª edição com exclusividade para as empresas sediadas na cidade e associadas às entidades representativas de classe, SIC Bento Gonçalves, Cindy Lojas, CDL Bento Gonçalves e também a SEG. Para essas, há facilidades como os descontos de 12% no valor do metro quadrado dos espaços e a chance de escolher com prioridade estratégica os pontos de exposição durante a feira, além de parcelamento estendido para quitar o investimento. Durante 10 dias, de 5 a 14 de junho de 2020, os mais de 450 expositores presentes poderão expor suas novidades
e fomentar negócios nos setores da indústria, comércio e serviços ao longo da emblemática 30ª edição da Expo Bento. As vantagens da exclusividade vão além da prioridade na escolha da localização do estande e o parcelamento estendido para pagamento do investimento. As empresas bento-gonçalvenses que garantirem presença na feira nessa primeira etapa receberão desconto de 12% no valor do metro quadrado dos espaços. Um benefício adicional é conferido aos associados ao Centro de Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, entidade promotora da feira. Para esses, há desconto extra de mais 5%. Essa informação, inclusive, está disponível aí no www.bmnewsbrasil.com.br. Entre esse, nós temos destaques lá no portal, onde veículo roubado é localizado capotado após buscas da Brigada Militar no Caminhos de Pedra. Ainda no portal BM News Brasil, foragido por tráfico de drogas é preso em Bento Gonçalves. Jovem é preso no Municipal com moto furtada em Bento. Ainda educandários de Bento Gonçalves apresentam trabalhos referente ao programa Saúde na Escola. Destaques ainda: pedestre assaltado e surpreendido pelas costas no bairro São Bento, em Bento. Residência de idosa é roubada por homem que dizia ser amigo de filho em Bento Gonçalves. Peça orçamentária do Rio Grande do Sul não especifica a previsão para emendas parlamentares. São alguns destaques que estão disponíveis aí no www.bmnewsbrasil.com.br. Casa de Repouso Elisa Tramontina implementa serviço de reabilitação a idosos em Carlos Barbosa. Informações exclusivas para você, muito obrigado pela audiência. Olha, lembrando que o Cine de Bento Gonçalves nesta semana está oferecendo 62 vagas de trabalho, hein? Você acessa o portal www.bmnewsbrasil.com.br, lá tem também essas vagas aí que estão disponíveis no Cine. São 62 vagas. Olha, a gente vai trazer uma reportagem. Correios entram com a ação de dissídio coletivo no Tribunal Superior do Trabalho. Essa informação é Vitória Basques. Vamos acompanhar. Os Correios entraram nesta quinta-feira com uma ação de dissídio coletivo no Tribunal Superior do Trabalho, após funcionários decretarem greve geral por tempo indeterminado. Os representantes se reuniram com os trabalhadores para apresentar a situação econômica da estatal, que acumula prejuízo de 3 bilhões de reais. A Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Correios estima que entre 60% e 65% dos empregados aderiram ao movimento no país. As reivindicações são um ajuste salarial com reposição da inflação de 3,25% e o não corte dos direitos conquistados. Os Correios solicitaram ao TST a medida de urgência para a suspensão imediata da greve, ou que os sindicatos mantenham no mínimo 90% do contingente nas unidades. Mesmo com a medida, os serviços com hora marcada estão com postagens temporariamente suspensas. A audiência de conciliação foi marcada na seção especializada em dissídios coletivos do TST. Caso os termos não sejam aceitos, a proposta é encaminhada para o julgamento. De Brasília, Vitória Basques. Tá aí, muito obrigado, Vitória Basques. A gente vai para o intervalo e já volta com as informações esportivas. Você não sai daí. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Um cardápio caseiro com produtos produzidos na propriedade e pela própria família convidam para uma experiência gastronômica envolvida por cultura em todos os aspectos e, claro, um brinde à fartura. São 7 acompanhamentos, mais de 7 variedades de massa, 6 tipos de carnes e 4 sobremesas em nossa sequência. Atendemos diariamente das 11h30 às 15 horas. Informações www.jordanigastronomia.com.br. Notícia e informação Mega News.
Apresentação: Bruno Mesomo. Legal, gente, já estamos de volta. O Mega News no ar de segunda a sexta-feira. Você é bem-vindo, bem-vinda à nossa programação. Fique à vontade para participar conosco. Quinta-feira, dia 12 de setembro. Oferecimento Vale Beer, harmoniza com seus melhores momentos, formaturas, casamentos, festas de final de ano ou aniversários. Conte com o Chopp da Vale. Localizado no roteiro turístico Vale do Rio das Antas, a cervejaria tem também um espaço exclusivo para receber o seu evento. Acesse as redes sociais Vale Beer Cervejaria e saiba mais. Mídia gráfica, comunicação visual, trabalhamos com adesivos em geral, fachadas, impressão digital, corte a laser, artigos em MDF, brindes e muito mais. Localizado na rua José Raimundo Carlotto, número 29, no bairro Vila Nova, em Carlos Barbosa. Você pode entrar em contato pelo telefone 54996769741. Via Sul Internet, que oferece fibra ótica e qualidade para o portal e também para a sua casa. Faça o orçamento pelo telefone 54-3055-2805. Festival de Balonismo vai sair, hein? A Prefeitura emitiu uma nota nesta quinta-feira falando que os voos, a princípio tudo confirmado, só não sai voo se no momento que está marcado o voo estiver aí chovendo. Lembrando que nós estaremos com live diretamente do local, com entrevistas, com oferecimento master da Giordani Gastronomia Cultural e da Vale Beer Cervejaria. Ainda oferecimento do Mercado União, o ponto da economia, localizado na rua Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, em Bento Gonçalves. Com as ofertas imperdíveis do Mercado União, você compra com inteligência e o mais importante, com economia. Esportes. A trilha identifica as informações dos destaques esportivos aqui no Mega News. Pra gente fechar, hein? Você é bem-vindo, você é bem-vinda à nossa programação. Participe e atualize. Informações da Copa do Brasil. Ontem foi jogo de Internacional e Atlético Paranaense. Cadu Macri vai trazer essa informação pra gente. Isso mesmo, porque Furacão vence o Inter em casa e tem vantagem na decisão da Copa do Brasil. Com gol de Bruno Guimarães, o Atlético Paranaense venceu o Internacional no primeiro jogo da final da Copa do Brasil na Arena da Baixada. Com o resultado, o Furacão pode até empatar no jogo de volta na quarta-feira que vem no Beira-Rio, que mesmo assim consegue o seu primeiro título de Copa do Brasil. Ao Colorado, resta vencer por 2 gols de diferença ou mais para ficar com a taça no tempo normal. Se o Inter conseguir devolver a vitória com apenas 1 gol de saldo, o campeão será conhecido após disputa de pênaltis. Depois dos primeiros 90 minutos da decisão, o técnico Thiago Nunes falou sobre o tamanho da vantagem conquistada. Gente, numa final tão parelha, né, qualquer vantagem, ela não é determinante, mas ela é importante. Então, a gente venceu o primeiro jogo, venceu o primeiro tempo, temos todo um segundo tempo para jogar no Beira-Rio. Um jogo emocionalmente que a gente vai ter que estar muito centrado, muito equilibrado, para podermos merecer sermos campeões da Copa do Brasil. Derrotado no jogo de ida, Odair Hellmann segue confiante na conquista do bi da Copa do Brasil. Buscar o gol do início ao fim, como essa equipe sempre fez, buscar a vitória junto do torcedor. Beira-Rio vai estar lotado, fazer essa junção de forças e nós dentro do campo produzir, manter o nosso padrão de jogo para a gente conseguir a vitória. A situação de vencer o jogo de ida nesta Copa do Brasil é inédita para o Atlético Paranaense. Nas fases anteriores, o Furacão empatou 2 vezes e perdeu 1 na primeira partida do confronto e buscou a classificação no segundo jogo. O Inter já passou por uma situação semelhante de desvantagem mínima nas quartas de final, quando perdeu para o Palmeiras por 1-0 em São Paulo e buscou a vaga nos pênaltis em casa depois de devolver o placar. Com informações da Copa do Brasil, Cadu Macri. Ok, muito obrigado, Cadu Macri, pelas informações, pelos destaques esportivos aqui no Mega News. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Um grande abraço a todos, uma ótima quinta-feira. Tudo de bom.
Muito obrigada a todos que participaram, deixaram seu comentário, a sua opinião. Nós retornamos com mais uma edição do programa Mega News nesta sexta-feira. Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Apresentação Bruno Mesomo. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News.